Venezuela, obviamente, as eleições, posicionamento do presidente Lula. Ontem o presidente Lula comentou pela primeira vez, falou pela primeira vez desde domingo sobre essa eleição, disse que está sendo feito muito alarde, que precisa de se aguardar. Aqui mesmo no nosso chat, algumas pessoas já comentaram, falaram que pode ser um tiro no pé, o apoio do presidente Lula. Outras pessoas reclamam que o presidente Lula tem que ser mais enfático no reconhecimento do resultado eleitoral e do processo democrático da Venezuela. Como que você vê essa situação que tem, sim, impacto aqui internamente, né, no Brasil? Bom, é uma situação muito complexa. Primeiro, nós não podemos duvidar de que os interesses das grandes petroleiras, do próprio Departamento de Estado americano, têm uma influência grande. A própria situação da economia venezuelana hoje decorre das sanções, dos bloqueios que são feitos. A Venezuela vive dificuldades reais na sua economia, tem melhorado nos últimos 2 anos, então há uma perspectiva de melhora e, portanto, de afirmação do grupo que governa a Venezuela já há bastante tempo, mas nós temos que olhar também a realidade do continente. O fato é que, diferente de outros momentos, nós temos hoje uma configuração política na América do Sul e da América Latina bem diferente de outros momentos. Nós temos, por exemplo, no Chile, um presidente que é de esquerda, mas tem posições muito, digamos, diferentes em relação a alguns temas de geopolítica internacional. Nós temos que olhar, por exemplo, a posição do México e da própria Colômbia e pensar como que o nosso governo contribui para uma solução pacífica e efetiva. Por exemplo, eu acho que o governo venezuelano se precipitou em fazer o anúncio da vitória quando ainda não havia completado a totalização dos votos. É claro que a oposição, que é de extrema-direita, ia fazer um movimento para tentar contestar esse anúncio. E o governo e a Comissão Nacional Eleitoral não tinha, naquele momento, e não tem até hoje, a demonstração dos boletins de urna de maneira efetiva. A hora que mostrar os boletins de urna, não estou nem falando das atas, que é um outro documento, mas os boletins de urna, tal e qual temos no Brasil, porque são urnas eletrônicas, você tem a totalização urna por urna. E lá tem uma vantagem, ainda tem o voto impresso para conferir. Veja só, Maduro e Bolsonaro, nesse ponto, se aproximam, porque lá é voto impresso. Eu não acho ruim, não. Eu acho que esse sistema de voto impresso junto da urna eletrônica ajuda a auditar. Ajuda ainda mais. Não que o nosso sistema não seja auditável, mas ajuda a dar uma outra camada de segurança. Ora, se há os BUs, se a CNE tem os BUs, porque, obviamente, tem a obrigação de tê-los, por que não apresentar? Para acabar com essa celeuma. Apresentar hoje, ou amanhã, ou sexta-feira, que seja, mas ter os boletins para poder acabar com essa confusão, porque se o Maduro ganhou de fato, não há razão nenhuma para ter medo de apresentar os BUs. E, Bezoini, seguindo ainda nesse tema que a Aninha trouxe, que é Venezuela, eu até separei 2 comentários aqui no chat. Um é da Suzane, perguntando qual a relação do presidente Lula com as eleições da Venezuela, e uma outra da Marinalda, que já estava aqui bem antes, que conversa, esse nosso destaque, né, de que essa crise caiu no colo de Lula, que Maduro é dono dos atos dele, sem ata, sem apoio do Lula, é simples assim, a preocupação do Lula se chama Campos Neto, o resto é mimimi. E, acrescentando mais uma informação, o Maduro, neste momento, está dando uma coletiva de imprensa para a imprensa internacional. E o nosso colega lá da redação fez alguns tópicos aqui sobre os temas que ele abordou, que a Venezuela é alvo do imperialismo, que o vandalismo contra os símbolos da Venezuela está em curso, liderado por líderes da extrema-direita. Ele lembrou a tentativa de golpe, na verdade, né, contra Hugo Chávez. Ele disse que é um guerreiro do amor, que não existe ditadura na Venezuela, que lá existe uma imprensa livre, e ele, no momento que
quando o Marcelo trouxe para mim esses tópicos, ele estava falando dos governos pré-Chaves. Nesse contexto, eu queria perguntar, primeiro, qual você acha que é o papel do presidente Lula para tentar apaziguar essa crise e se, de fato, a questão econômica interna, que a gente até trouxe aqui, com quase pleno emprego no país, realmente exclui a necessidade do país se posicionar nas questões geopolíticas, sobretudo aqui da América Latina, e se o senhor avalia também se essa postura do PT e do presidente Lula pode ser prejudicial. Aí é um combo aí para o senhor trazer análise para a gente. Obrigada. Então, primeiro, é óbvio que o Brasil tem um papel a desempenhar. O Brasil é vizinho da Venezuela, estamos no mesmo continente. São governos que têm uma relação histórica. O papel que o Lula teve lá em 2003, quando a Venezuela vivia uma crise também, foi fundamental quando criou o Grupo dos Amigos da Venezuela. Então não há como fugir desse assunto. Agora precisa ser cuidadoso. Por quê? Porque o Lula, de certa forma, ele é a voz mais potente que existe no continente e tem o respeito, inclusive, respeito, obviamente, entre aspas, né, mas um respeito formal, do governo americano. Ou seja, passar por cima do Lula para fazer qualquer coisa na Venezuela é um ônus para o governo americano, ainda mais que tem eleições presidenciais este ano. Lula sempre defendeu a integração da América do Sul e da América Latina. Se defende essa integração, obviamente nós temos que buscar formas de aproximar as opiniões. Um grupo de países, Argentina, Uruguai e outros, já se manifestou de maneira a descredenciar o processo eleitoral, que é uma posição errada, mas tem interesses políticos por trás disso. Então, agora, o papel do Lula é tentar buscar uma unificação de entendimento sobre o processo da Venezuela. Será possível ou não? O importante é que se tente com cautela. O Lula não precisa falar todo dia sobre isso. Temos que aguardar os desdobramentos. A entrevista do Maduro é importante, mas o Maduro precisa entender que não estamos discutindo se tem imperialismo ou não, se o petróleo da Venezuela é objeto da cobiça dos americanos ou não. Isso tudo a gente sabe. Tem que entender o seguinte: se não mostrar os BUs ou as atas, ele fica numa situação fragilizada, e isso coloca o Lula numa posição difícil também. Veja bem, se a oposição dele é terrorista, é ultradireitista, isso daí não é a parte mais importante nesse momento. O importante é que a gente garanta as condições para estabilizar a situação política na Venezuela. Não acho que a questão econômica do Brasil possa dispensar um posicionamento do presidente Lula. Acho que ele tem que fazer, na verdade, um posicionamento, mas não precisa falar de improviso e não precisa se precipitar. Nós temos que ter as informações. Foi concluída já a contagem de votos, foi proclamado o resultado numérico e não apenas aquilo que foi proclamado de que Maduro ganhou. Se foi, quando for, né, na verdade, o presidente Lula deverá fazer consultas com o Petro, com o López Obrador, fazer consultas, inclusive, dialogar com os Estados Unidos, buscar conversar com os países que tiveram essa posição assodada de dizer que o processo não foi legítimo e tentar construir um entendimento generalizado sobre isso. Não é fácil, eu sei que não é fácil, mas, obviamente, é o papel que um país da importância do Brasil tem nesse momento, especialmente tendo um presidente com a potência mundial que tem o presidente Lula. Até porque, comentando aqui um pouquinho também, o papel de qualquer presidente de um país é se relacionar com os outros países também. Faz parte constitucionalmente, inclusive, do papel do presidente da República representar o país nos fóruns internacionais e nas relações bilaterais e multilaterais, né? Fugir desse tema seria ingênuo, né? É uma ingenuidade. Agora,
Eu achei interessante também a fala do presidente Lula, porque ele dialoga com uma imprensa local aqui também, né, que tem tentado fazer desse episódio uma forma de desgastar também o governo, né? Você não vê isso, Bernoulli? Não, completamente. É só ver o noticiário, a maneira como eles colocam, já de maneira taxativa, como se tivesse provas de fraude. E não tem provas de fraude. O que nós temos são acusações. E as acusações, a melhor forma de descredenciá-las é mostrando a verdade. Então, o presidente Lula, como sempre, é ousado na forma de falar, muitas vezes até se arriscando politicamente, mas é claro que o objetivo da chamada mídia corporativa, a mídia hegemônica, é tentar fazer disso um elemento de desgaste para reverter essa tendência nova, ou melhor, renovada, de crescimento da popularidade do presidente Lula, que vai se acentuar com essa questão econômica. Eu falei aqui outro dia para o Miguel que eu estou apostando que o PIB vai crescer mais de 3%. E tem indicadores demonstrando a indústria, no comércio, no emprego, na renda, tem indicadores de que há a possibilidade de, mesmo com o problema que ocorreu no Rio Grande do Sul, o Brasil fechar o ano com mais de 3% de crescimento. 2 anos seguidos com mais de 3% significa alavancar para crescer 4 ou 5% em 2025, ao contrário do que o mercado financeiro está prevendo.